Olá, sou o professor Wagner e na aula de hoje falaremos de regra de 3. Regra de 3 simples e também a regra de 3 composta. O princípio básico que define uma regra de 3 é que são 4 valores. Porém, aparece 3 no enunciado, no exercício que o professor propõe para você no concurso. E com esses 3 elementos, com essas 3 informações, a gente consegue descobrir esse quarto número. Então, bora lá, professor. Como que a gente faz essas contas? Então, no primeiro enunciado, primeiro probleminha traz o seguinte. Uma empresa produz 600 unidades em 800 horas de trabalho. Quantas horas são necessárias para produzir 5.400 unidades desse produto? Observa que temos duas informações, para unidade e para tempo, tá? Quantidade de produto e o prazo, o tempo que foi confeccionado essa quantidade. Então, o primeiro temos produto. Quantos são? 600. E também temos o tempo que levou para essa produção. 8 horas, tá? 8. A segunda informação foi também de quantidade de produto, quantas unidades foi fabricado. E aqui ele quer descobrir quanto tempo levou para confeccionar essa quantidade de peça. Se essas informações são proporcionais, se elas são direta ou inversa. Professor, como assim? Se ela for diretamente proporcional, se eu aumentar a quantidade de produto, aumenta a quantidade de tempo. Se ela for inversamente, se eu aumentar a quantidade de produto, ela diminui o tempo. Então, presta atenção comigo. Eu produzi 600 peças, levei 8 horas. Se eu for produzir mais peça, eu vou fazer isso mais rápido ou vou levar um maior tempo? Então, se aumentou a quantidade de peça, aumenta também o tempo. É isso que a gente fala da setinha, ó, quando os professores colocam setinha. Eu não costumo colocar setinha assim não, mas a gente tem que ter essa noção de proporção. Aumentou um, aumenta o outro, então a gente tem que multiplicar isso invertido, tá? Então, 600 vezes x, 600x, e 8 vezes 5.400, correto? Então, 8 vezes 5.400, eu vou ter o total de 43.200. E desse outro lado, o valor de 600x. Professor, o que eu faço? Aqui vira uma equação. Então, 600 vezes um número para dar esse resultado, não sei que número é, e está multiplicando, eu passo dividindo. Opa, professor, eu consigo simplificar essa fração. Perfeito. Fica a divisão de 432 dividido por 6. E resulta em 72 horas. Tá? Outra maneira que a gente pode fazer é pela razão e proporção. Tenho 600 e 8 horas, mesmo valor, e 5.400 e x. Vai aumentar um, sei que aumenta o outro. Então, aqui é quantas vezes maior? Ah, professor, aqui para 600 virar 5.400 é 9 vezes maior. Então, esse lado tem que ter a mesma proporção. 8 vezes 9 dá as 72. Como a gente está procurando o tempo, 72 horas. Segundo exemplo, uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda, uma entrega de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Tá? Então, duas informações que nós temos. Quantidade de mão de obra e o tempo que levou. 6 costureiras e 24 dias. Tá? Então, aqui mão de obra e o tempo. Se é o mesmo produto, mesma quantidade de peça, a mesma demanda, o mesmo serviço, não precisa intercalar mais uma grandeza aqui, tá?
e aqui x. Então, observe o seguinte, eu vou produzir alguma coisa com 6 pessoas, demora 24 dias. Se eu aumentar minha quantidade de gente, minha quantidade de mão de obra, vou precisar de mais tempo. Opa, professor, essa aqui vai ser menos tempo. Então, essa aqui, ó, lembrando que a setinha, a primeira era aumentou, também aumentou, a gente multiplicava invertido. Essa vai aumentar a quantidade, só que vai diminuir a outra. Então, aqui a gente multiplica direto. Então, 8 vezes x, 8x, e 6 vezes 24. 6 vezes 24, 144. Isso aqui multiplicado por 8, vem para cá, dividindo por 8. Correto? Correto, professor. Então, na hora que eu divido 144 por 8, eu tenho um total de 18 dias, tá? Professor, mas não dá para fazer uma maneira mais prática? Sim, ó. Então, eu percebi aqui, ó, que, vou até repetir aqui novamente, ó, 6, 24 e 8 e x. Como que o professor Wagner faz isso aqui, ó? Então, tem a mão de obra e o tempo. Vou aumenta e diminui, tá? Você faz a mesma relação de grandeza. Professor, então eu vou ter que multiplicar direto, porque são inversos, tá? Quando for inversamente, multiplica direto. Quando for aumenta, quando for direto, aí você multiplica invertido. Eu já coloco o x e uma barra aqui. Se eu vou multiplicar direto, ó, esse número que está acompanhando o x eu coloco embaixo. E os outros dois números eu coloco em cima. Ó. Ele já sai montado a minha conta. Tá? Então, 6 vezes 24, 144, dividido por 8, 18. O que a gente está calculando? Dias. 18 dias. Correto? No terceiro exemplo, temos o seguinte probleminha. Trabalhando 10 horas por dia durante 18 dias, João recebeu 2.100. O professor aumentou uma informação. Tá? Se trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar para receber 2.700? Então, vamos relacionar as grandezas. Ó. Primeiro, aqui eu tenho horas, que é tempo, dias também é tempo, e aqui os claros, vamos colocar a unidade de moeda. Tá? Então, aqui, 10 horas, em 18 dias, ele recebe 2.100. Quantos? 8 horas, se ele trabalhar 8 horas, não sei quanto dia que ele vai demorar para receber 2.700. 2.700, tá? Esse aqui tem diversas maneiras também. Porém, eu vou fazer de duas maneiras, tá? A primeira maneira pode parecer mais complicado, mas é o método que eu faço. E depois eu explico de uma maneira mais simples. Qual que eu tenho que fazer, professor? A que você se identificar, a que você conseguir assimilar, achar mais fácil para fazer por ela, tá? Então, o primeiro método é assim, ó. 10, 18 e 2.100. Eu dou um espacinho aqui e coloco a última linha aqui embaixo, ó. 8x, 2 e... Essa regra de 3 que é composta, eu vou transformar ela em simples. Como que eu faço isso? Onde está meu x? O x está aqui. Então, eu vou repetir esse x aqui. E agora eu escolho um dos dois para mim descobrir. E depois eu faço com a outra operação. Espera lá, professor. Então, é assim. Ó. A princípio, eu vou descobrir aqui com 8 horas para quanto que eu produzo aqui. Então, isso aqui permanece o mesmo. Aqui eu não alterei. Vou fazer uma regra de 3 simples aqui. Ó. Horas e dias. Então, se eu diminuir a minha quantidade de hora, eu vou precisar de mais dia ou menos dia. Professor, se você diminuir a quantidade de hora, você precisa de mais dia. Isso aqui foi invertido, então eu multiplico direto. Espera lá, professor. Então você coloca o x, o número que está com o x vem embaixo e os outros dois números em cima. Perfeito. 10 vezes 18, 180. Na hora que eu divido por 8, 22,5. Tá? Então, nesse lugar aqui, ó, vou até repetir, ó, 8 vai dar 22,5 com um salário de 2.100, certo? Beleza, professor? Onde que está? Ó, o x está aqui, não sei esse valor, repito ele lá. Esse aqui, ó, eu já cheguei no valor, então não preciso mais mexer nele. E agora eu descubro com isso aqui, ó. Ah, professor, então beleza, vamos lá. Vamos fazer a segunda etapa aqui, que é essa conta agora.
22 dias e meio eu recebo 2.100. Para mim receber 2.700, eu preciso trabalhar mais dia ou menos dia? Opa, mais dia. Então, para receber mais, tenho que trabalhar mais. Então, aqui eu multiplico invertido. Então, bora lá. 2.100 embaixo e em cima fica 22,5 vezes os 2.100. Professor, pode simplificar? Pode, tá? Pode ir usando todas aquelas regrinhas que vocês já aprenderam aqui com a gente, tá? Então, 22,5 dividido, 22,5 vezes 27, já com a simplificação, dividido por 21, 28,92 aproximado. Vamos arredondar isso aqui? 29 dias, tá? Professor, então aqui é 29 dias. Para mim receber 2.700, eu preciso de 29 dias. Professor, e a outra maneira? A outra maneira a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Porém, o que eu costumo fazer? Passo a passo, só que em vez de multiplicar, a gente faz isso com tudo. Então, horas para dia. Preciso de mais ou... é direto, professor. Tem que multiplicar direto porque são inversamente. E de dia para dinheiro. Se eu aumentar a quantidade de dia trabalhado, eu ganho mais dinheiro? Ganho. Então, se é relação direta, eu preciso multiplicar invertido. Então, aqui eu faço a inversão. Espera lá, professor. Coloco o x, barrinha, bonitinho aqui, perfeito. Que número que está com x? Ó? O 8 e o 2.100. E os outros três valores eu coloco em cima, ó, 18, 10 e o 2.700. Pode fazer na simplificação. Ó. Corta, cortei. Aqui faça a multiplicação agora e depois, se quiser simplificar ainda também dá, tá? Vamos simplificar aqui por 3, professor. Então, aqui fica 7 e aqui fica 9. Professor, mas esses aqui também dá para fazer a simplificação. Então, simplifica, ó, por 2. Aí aqui fica 4 e aqui fica 9. Aqui ainda dá, professor. Corto por 2. Aqui fica 5. Então, aqui ficou 2 vezes 7, 14. E aqui em cima, 9 vezes 9, 81. Vezes 5, 405. Nossa, professor, mas o que eu preciso fazer? Simplifica. Caso não der mais para simplificar, o que você faz? Faz a divisão. Se puder deixar em fração, deixa. Se quiser fazer a divisão, que aí vai dar os 28,92, que é aproximadamente 29 dias. Espero que tenha gostado, espero ter tirado essa dúvida sobre regra de 3. Se você gostou, compartilha com os colegas, os amigos que têm dúvida e deixe a sua sugestão para a melhoria dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.